Glória a Deus, pastor. Eu amo essa igreja aqui, eu me sinto em casa mesmo. A gente estava vindo ali, eu estava olhando ali os comércios e pensei assim, vocês estão me ouvindo? Parece que está dando... Pode melhorar só um pouquinho? Obrigada, meu irmão. Estava olhando os comércios ali, mais um pouquinho, estou me ouvindo. E eu acho que eu vou ficar com aquele microfone que ele está lá. Deixa ficar melhor mesmo. Ficar melhor. Glória a Deus. Está melhor, está melhor. Glória a Deus. Estava vindo ali, aí eu estava vendo ali uns comércios, estava pensando assim, oh meu Deus, bem que nós podíamos vir para cá. Viu? Olha a cara dele ali, ele já fica me olhando. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de regressar a essa casa, casa que é chamada Casa de Oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonas, mais uma vez, pastora Rosângela, de confiar essa tribuna nas minhas mãos, mais uma vez. O pastor Jonas chegou ali, estava falando sobre o retiro, e realmente dizem que a palavra foi maravilhosa. O senhor me ligou chorando, pastora. Eu falei, meu Deus do céu, o jejum valeu. Falei, valeu, eu falei, Jesus, usa aqueles homens lá com graça mesmo, para poder pegar aqueles homens lá de jeito. Esse homem me ligou num choro. E é bem verdade que é complicado falar a palavra do Senhor. A gente tem muito temor de estar falando a noiva. É melhor estar sentado para ouvir do que a gente está falando. Mas o Senhor é bom e a misericórdia dele tem nos alcançado e o Espírito Santo tem nos direcionado. Eu tenho falado assim, pastora Rosângela, Espírito Santo, se o Senhor não for, eu não quero ir não. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero estar ali. Eu quero externar minha gratidão a todos vocês. É muito bom rever vocês, rever as irmãs. Glória a Deus pela vida de cada uma. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã Levita, da casa do Senhor. E meu esposo, o missionário Gilberto, ele vem falar, pastor, eu acho que ele pensa assim, meu Jesus, eu vou lá e não acredito. Deus sabe que ele tem um coração assim, bem doador para a obra missionária pelas crianças, né? Mas precisa de vir dar pelo menos uma saudação para o povo, né? Eu quero glorificar o Senhor por tudo que Ele já fez nessa noite de hoje aqui nesse ambiente. Eu estava ali ouvindo os louvores, ouvindo a pastora ministrar a oração. E como eu senti a presença de Deus, como eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, como o ambiente está leve nesse lugar. Nós, quando a gente sai para ministrar a palavra, a gente chega no local e a gente sente um ambiente. E eu pude sentir um ambiente leve aqui nesse lugar, nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo extraordinário para realizar através da palavra dEle. E eu peço a Ele que Ele possa glorificar, que o Espírito Santo glorifique essa palavra nessa noite. Que o Espírito Santo ache guarida no coração de cada um que vai ouvir essa palavra de hoje. O Senhor palestrou grandemente, fortemente no meu coração. Durante essa tarde de hoje, nesse texto, eu fiquei refletindo alguns dias e falando, Senhor, já está chegando o dia de estar ali na casa do teu servo mais uma vez, né? Está linda, ela vai ministrando a tua palavra. E o Senhor me trouxe um texto que eu convido vocês a estar abrindo no livro de 1 Samuel, no verso 12. Glória a Deus. Vai aí, Vaso, vai ajudando nós aí, que esse microfone. Glória a Jesus. Eu vou estar lendo somente o versículo 12 de 1 Samuel 7. Somente o verso 12. Glória a Deus. Isso mesmo, pode até deixar sem essa música, meu irmão, que eu estou igualzinho o pastor Alberto. Pastor Alberto, pastor Jonas, começa a ministrar e ele vai vendo esse fundo musical e fala, gente, tira esse negócio aí. Glória a Deus. 1 Samuel 7,12 diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até hoje, até agora,
O Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Vamos sentar, dando glória a Deus, aleluia. Eu quero ser breve, mas eu quero explanar esse texto aqui. Hoje eu vou deixar isso tudo aqui, viu, pastor? Glória a Deus. Olha só, nós lemos esse texto aqui, esse versículo sagrado, e a gente precisa de voltar um pouquinho. Eu quero voltar com vocês um pouquinho lá no capítulo 1 de 1 Samuel, onde que começa a nos contar aqui uma história de uma mulher estéril. O nome dessa mulher era Ana, ela era esposa de um homem chamado Eucana. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, ele fecha a madre de Ana, e Ana, ela sentia o desejo no coração dela de gerar um filho. Era desejo do coração ser mãe, porque ela tinha uma rival pelo nome de Penina, que dava filhos, mas ela era estéril. O texto sagrado nos diz que todas as vezes que Eucana, as suas esposas subiam até Siló para poder adorar o Senhor, glorificar o Senhor, Ana, ela subia e ela chorava, ela se derramava diante do Senhor que enterrou a sua madre. E num belo dia, quando Ana estava ali, lamentando ao Senhor, clamando ao Senhor, chorando diante do Senhor, o Senhor decide abrir a sua madre. Ana se engravida e vem um menino, e esse menino tem por nome, é colocado o nome nesse menino de Samuel. A boca que não se abria para orar, a boca que não se abria, somente se balbuciava, ela entoa louvores a Deus por ter realizado o desejo dela de ser mãe. Ela devolve o filho dela pelo nome de Samuel no tabernáculo para poder servir ao Senhor, porque ela tinha prometido a Deus que se o Senhor desse um filho, ela devolveria esse filho ao Senhor. Ana vai, depois de 2 anos, e devolve Samuel ao tabernáculo. Quando ela chega ali, ela entrega Samuel a Eli. O texto sagrado nos diz, nos capítulos anteriores, que Samuel, ele fica ali naquele local, juntamente com Eli, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Nós percebemos aqui que esses 2 filhos, eles pecavam perante o Senhor, eles entristeciam o coração do Senhor. É bem interessante que estes 2 homens viviam dentro do tabernáculo. Eles viviam aonde a presença de Deus se manifestava. Eles viviam ali aonde que eram buscado ali, né, aonde que o povo vinha para adorar o Senhor, aonde o povo vinha para cultuar o Senhor. E nós entendemos aqui que dentro do tabernáculo não vive somente pessoas que são transformadas pelo poder divino, porque muitos ainda não tinham o temor do Senhor, e é bem verdade que até hoje muitos também deixam-se levar pelas raivas momentâneas, pelos desejos carnais momentâneos. É tão interessante que mesmo Samuel estando dentro do tabernáculo, crescendo ali junto com Ofni e Finéias, ele não se corrompeu com as atitudes daqueles 2. Então, o que nós aprendemos aqui já nessa introdução é que mesmo que nós estejamos e mesmo que nós estamos vivendo dentro do nosso contexto familiar, aonde existe ali pessoas que desobedecem ao Senhor, que não têm o temor do Senhor, isso não pode nos atingir, isso não pode nos abalar, porque nós temos que ter a consciência que nós servimos um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é digno de louvor, de adoração e de exaltação. Quando o Senhor nos chama, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nós somos um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é diferenciado. Para uns o Senhor dá o dom de louvar, para uns o Senhor dá o dom de orar por pessoas, para outros o Senhor dá o dom de ministrar a palavra, e vai assim por diante. Só que nós não devemos
E nós precisamos de entender, e nós não devemos nos corromper no meio de pessoas pessoas que não agradam ao Senhor. É difícil, mas o Senhor chamou nós para uma obra determinada na terra, e nada pode prejudicar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Tudo aquilo que o céu, Ana precisava de um filho, o Senhor precisava de um profeta e de um juiz. Quando Samuel nasce, o texto não fala, mas é bem verdade que Deus já tinha um plano, um projeto e um propósito para a vida de Samuel. Samuel naquele local não se corrompe com aquilo ali. Samuel naquele meio ali, ele não se envolvia com aqueles filhos de Belial, homens que eram ímpios, que moravam dentro do tabernáculo, mas que não obedeciam e que não tinham o temor do Senhor. Eu vejo como se o Senhor estivesse aguardando pessoas contra esse espírito de Belial. Eu vejo como se o céu guardasse coração de pessoas contra esse espírito. O jovem Samuel ia crescendo e fazia o que era agradável ao Senhor, como para com os homens também. A palavra que eu libero nessa noite é que pessoas nesse ambiente, mesmo já na sua fase adulta, cresçam agradando ao Senhor e servindo com amor a obra e o reino de Deus. Que homens e mulheres venham crescer na graça e no conhecimento de quem é o Deus de Israel. Em 1 Samuel 3,19, o texto diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caíam por terra. Tudo aquilo que Samuel falava, tudo aquilo que Samuel liberava, o Senhor fazia cumprir. O Senhor fazia cumprir por quê? Porque existia uma obediência. Aleluia. Glória seja dada em nome do Senhor. Eu estou sentindo muita graça de Deus nesse altar. Samuel, ele borbulhava como fonte. Deus se revelava a ele através da sua palavra. A mensagem do Senhor se tornava a palavra de Samuel. E a reputação de Samuel como jovem profeta se espalha por toda a nação de Israel. Glória a Deus. A ocasião que levou Samuel a se tornar juiz enquanto era profeta foi o início de uma guerra contra os filisteus. Samuel era profeta, só que uma guerra que se levanta também Samuel como juiz. Nós sabemos que a nação de Israel, ela caminhava na rota natural do Egito em direção a Canaã, e ali vários inimigos se opunham diante de Israel, e um desses inimigos eram os filisteus. Eles dizem que esse povo, eles vieram da Grécia, de Creta, e se estabelecia ao longo da planície de Jope. Esse povo veio e se acamparam ali naquele local. O texto sagrado nos diz no livro de 1 Samuel 4:2, que em uma das batalhas nós lemos ali que Israel perde a guerra. Em primeiro ali foram massacrados, foram mortos 4.000 anos. Tenha um pouquinho de paciência comigo nessa noite, meus irmãos, que eu preciso de trazer essa introdução para nós chegarmos aonde o Senhor quer liberar a palavra profética dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Samuel 4:10, nós vemos ali também que quando eles são mortos, os 4.000 homens, eles mandam ir aonde estava a Arca da Aliança. Traz a Arca da Aliança para o meio da batalha, traz a Arca da Aliança para o meio da guerra. Só que o povo estava em desobediência.
O texto sagrado nos diz, nesse capítulo 4:10, que morreram ali 30.000 homens que foram mortos, e os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias também morrem nessa batalha. Nós lemos aqui que além deles serem mortos, a arca é levada para o território dos filisteus como um troféu de vitória. O povo de Deus, o povo que andou com Deus no deserto, o povo que Deus fez com que os adversários sentissem medo deles, porque se vocês voltar comigo, vocês vão lembrar quando Raabe recebe a visita dos espias. Raabe fala assim: olha aqui, nós temos ouvido a respeito desse povo. Então eles tinham medo da nação de Israel, pelas proezas, pelas maravilhas, pelas guerras que Deus tinha dado vitória àquele povo. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 10, nós vemos 30.000 homens serem massacrados, porque eles estavam com a arca, mas estavam em desobediência. Eles estavam com a arca, mas eles adoravam outros deuses, eles estavam em adoração a outros deuses. Nós vemos a arca ser levada, nós vemos também eles sofrerem, porque eles levaram a arca da aliança. A Bíblia Sagrada nos diz que eles foram acometidos por tumores. Eles ficaram com a arca ali na Filisteia por 7 meses. Depois essa arca é levada para Bet-Semes. Lá a arca também, os homens olham para dentro da arca. Ali eu imagino que parece que são 57.000 homens, uma coisa assim. São mortos. Eles enviam a arca para Queriate Jearim, casa de Abinadab. E ali eles preparam um lugar adequado para a arca do Senhor. Então nós ouvimos aqui sobre o nascimento de Samuel. Nós vemos Samuel dentro do tabernáculo. E nós vemos aqui também o porquê que Samuel foi levantado como juiz. A arca foi levada. A simbologia da presença de Deus se distancia do povo de Israel. Faltaram homens imbuídos do espírito voluntário para se disponibilizar, para ir buscar a arca da aliança aonde ela estava. Só que eu acredito que aqui nessa igreja tem homens e mulheres aqui com o espírito voluntário para a obra e para o reino de Deus. Aí de fora pode estar falando ao contrário, mas ainda existe uma igreja gelosa que busca a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando chegamos aqui no capítulo 7, agora eu vou começar a pregar um pouquinho. Um pouquinho, viu, pastor? Quando nós chegamos aqui no capítulo 7, no verso 2, nós lemos que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia a lamentação ao Senhor. A arca estava ausente, 20 anos fora do tabernáculo, e o povo de Israel se satisfazia com outros deuses. O povo de Israel perdia o seu tempo com outros deuses. Mas o que eu acho lindo de Deus e maravilhoso demais é que quando passou o tempo, o povo decidiu assentir e ver a importância da presença de Deus no meio deles. Alguém aqui nessa noite que clama, que anela pela presença do Senhor? No Salmo 51, quando Davi entoava um cântico, ele dizia: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Ter dinheiro é bom demais, mas ter a presença de Deus é melhor ainda. Conquistar é bom demais, mas ter a presença de Deus é melhor ainda. Porque a presença de Deus me direciona, a presença de Deus me conduz, a presença de Deus me orienta.
de Deus me capacita, a presença de Deus não me deixa ser enganado. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem bandeja do inferno nenhuma que é melhor do que a presença de Deus. Glória a Deus. O povo começa a se lamentar pela presença de Deus. Talvez fosse o resultado de alguma pregação de Samuel. Talvez ele poderia ter ministrado alguma coisa para aquele povo. E aquele povo começa a pensar: aonde está a presença? Aonde ficou a presença? Faz 20 anos que nós estamos distante da presença de Deus. Agora que nós vemos uma disposição, de um arrependimento, o Senhor está restaurando relacionamentos íntimos com Ele aqui nessa noite. O Senhor está restaurando relacionamentos. O que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos relacionamento com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando você está só, você fala e o Espírito Santo está do seu lado. Quando você clama, o Espírito Santo está do seu lado. Quando você chora, o Espírito Santo está do seu lado para te confortar, para te conduzir. Não tem nada melhor do que a presença do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher. Você quer cura? O Espírito Santo te cura. Ele está aqui nessa noite. Você pode sentir o toque do Espírito Santo nesse ambiente. O Espírito Santo é aquele que realiza milagres. O Espírito Santo é aquele que realiza cura. Eu acho tão interessante é que o texto sagrado nos diz que eles lamentavam. Toda a casa de Israel começa a lamentar pela presença de Deus. E Samuel vira para toda a casa de Israel e diz: se com todo o vosso coração vós se converteres ao Senhor, deixa eu ler aqui. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o seu coração ao Senhor, e servi somente Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Deus, Ele não admite ser trocado. Deus, Ele não aceita ter rival. O Senhor, Ele é único. O Senhor é soberano. E Ele perguntava para mim assim: você tem cultuado outro Deus? Você tem cultuado outro Deus a não ser eu? O Senhor perguntava para mim assim: será que você tem sido como Raquel? Porque Raquel, quando sai da casa do pai, o pai vai atrás de Jacó e fala assim: alguém me roubou meus deuses. Aí ele fala assim: não, ninguém carregou seus deuses. Aí Raquel está sentada em cima da mula, do jumento, do cavalo, não sei o que, ela está sentada lá, e lá ela fica. Por quê? Porque ela estava escondendo deuses estranhos. E o Senhor falava tão claro, tão audível no meu ouvido: tem alguém como Raquel que tem escondido deuses estranhos na sua bagagem? Porque Deus estranho não é só as imagens. Deus estranho pode ser o meu trabalho. Eu posso estar idolatrando mais o meu trabalho. Eu posso estar idolatrando mais o meu esposo. Eu posso estar idolatrando mais o meu cachorro. Eu posso estar idolatrando mais o meu dinheiro. Eu posso estar idolatrando mais a minha casa. Eu posso estar idolatrando mais o meu carro. Eu posso estar idolatrando, meu Deus, são tantas coisas que eu posso estar idolatrando no lugar do meu Deus. E o Senhor, Ele perguntava para mim: você tem cultuado outro Deus, um Deus com D minúsculo, um Deus que eu não aceito, que compete comigo? Será que o Senhor, Ele falava, pastor, eu achei tão interessante quando o pastor Jonas falou ali, o pastor Jonas falou assim: o Senhor, Ele traz a gente para as mensagens de confronto, e eu prefiro agradar a Deus, e eu preciso de agradar o Senhor do que agradar o homem.
E a gente tenta de todas as formas falar uma outra coisa para a igreja do Senhor, que nós estamos vivendo um tempo de muita pressão, mas o que o Senhor me falava era assim: será que tem algum outro tipo de Deus que não seja eu, o soberano? E eu corro muito, eu trabalho muito. Toda vez que a pastora Rosângela manda uma mensagem e pergunta assim, nossa menina Filadélfia, eu falo: pastora, eu não vou conseguir ver vocês porque eu estou fazendo isso. E o Senhor começou a me confrontar, e eu falei com ele, vindo para cá, e ele nem sabia da mensagem. Eu falava assim para ele, assim: filho, amanhã eu chego 5h30, 9, 9h30, 10 horas no máximo, eu estou saindo, porque eu preciso de ter um encontro com o meu Deus. Eu preciso de organizar a minha vida, porque eu preciso de ter um encontro com o meu Deus. Eu preciso de aproveitar das coisas que o meu Deus está me dando, mas eu preciso de ter um tempo com o meu Deus, porque o meu Deus é soberano, e eu preciso de ter necessidade de estar perto dele. Eu sinto tanta graça de Deus. Eu sinto tanta graça de Deus. Samuel, ele fala para eles assim: olha, tira do meio de vocês a Astarote, os Balaíns. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Balaíns, ou Baal, era uma divindade central da mitologia cananeia. Seu nome tinha o significado senhor ou dono. O termo Balaíns é um plural de Baal e é indicado a existência de múltiplos deuses. Essa designação, esses deuses, é para cada local, para cada território. Ele se levanta com um nome específico. Ele é também associado ao Deus Sol, mas também era considerado o Deus da tempestade. Guarda isso aí. Responsável pelas chuvas, pela fertilidade e a terra. E a sua esposa era a Sera, ou Astarte. O culto a Baal envolvia sacrifícios e rituais de fertilidade e algumas versões práticas, orgísticas e sacrificiais. O culto a Baal era somente por interesse para os benefícios próprios. Alguém já viu um culto desse? Eu louvo a Deus que a igreja do Senhor é uma igreja que vem para adorar. É uma igreja que vem para prestar culto a Ele. É uma igreja que está para glorificar Ele. Não é uma igreja que vem por interesses de receber alguma coisa em troca. Porque as coisas que o Senhor nos dá são presentes, que foi falado aqui hoje, que está lá em Deuteronômio 28, pelas bênçãos da obediência. Nós obedecemos e o Senhor retribui para nós as bênçãos. Só que é tão interessante que o espírito de Baal, ele vem hoje disfarçado. Ele se manifesta quando nós trocamos a Deus por objetos, por materiais, por desejos materiais, por prazeres momentâneos e ideologias que nos afasta da sã doutrina cristã, da verdadeira palavra de Deus. Eu sei que nós precisamos de ter conhecimento. Eu até sou formada em teologia, escrevo um monte de coisa, mas o Senhor, Ele quer que nós exercitamos a prática da leitura da palavra, para que o Senhor traz para nós, não a revelação dela, porque ela já é a palavra revelada, mas a iluminação daquilo que Ele quer falar conosco. Deus, aleluia. Então existe por aí ainda hoje esses deuses, que é uma busca de status, uma busca da aprovação social, tem se tornado o Deus moderno desse século. Nem vou falar muito da Astarote, porque um pedacinho que eu li, que ela é a deusa da fertilidade, e ela também é um espírito demoníaco, que ela ocupa lugar junto com Beelzebu e Lúcifer, aonde o rei Salomão criou vários altares para essa deusa, aonde que o povo de Israel nessa época aqui estava envolvido e cultuando esses deuses. Só que Samuel, ele dá um recado: olha, se vocês tirarem esses deuses aí, eu vou estar orando ao Senhor. É provavelmente que era como se ele estivesse falando assim: olha, vocês vão tirar, e
e Deus, o Espírito Santo de Deus, vai fazer uma operação maravilhosa, extraordinária sobre a vida de vocês. Vai ter um arrependimento, e o Espírito Santo de Deus me autoriza a dizer nessa noite, começa a vasculhar a sua mente e o seu coração, e começa a analisar da mesma forma que eu estou analisando, se existe algum tipo de Deus dentro de mim, porque hoje é noite de restauração neste lugar, é noite de arrependimento neste lugar. A nação de Israel, ela começa a se voltar reconhecendo a necessidade de estar na presença de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite de hoje que quer de todas as formas, de todas as maneiras, e não quer desistir por nada da presença de Deus. Pode ter luta, pode ter enfermidade, pode ter divórcio, pode ter rejeição, mas existe uma igreja reunida nessa noite que anela pela presença de Deus. Existe uma igreja aqui reunida nessa noite que o pastor não precisa de implorar para poder vir para a oração, porque quando nós oramos é a forma mais poderosa de conectarmos com Deus, com o céu. Nós precisamos de entender o que é isso. A oração é a chave que muda qualquer tipo de estado. A oração é a chave, é a conexão com o céu, é direto com o céu. Antigamente, o sacerdote precisava de entrar no templo, oferecer o sacrifício para o povo. Só que eu e você temos a graça, a bondade, o favor de Deus, porque o véu foi rasgado. Aquilo que separava eu e você do santo dos santos não existe mais, porque a cruz nos uniu com o céu. O céu nos uniu com o céu. A cruz nos uniu com o céu. Se nós entendermos que todas as vezes que nós estamos orando ao Senhor, o Senhor está de prontidão nos ouvindo, e o anjo do Senhor vai aplacando todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu acho tão interessante é que quando nós vamos lá para o 7:5, Samuel fala assim: olha, vocês ficam aqui e congregai todo Israel. Olha só, disse mais Samuel: congregai todo Israel. Samuel está falando assim: ó, vocês todos vão adorar, vocês todos vão se ajuntar, vocês todos vão cultuar. Mas é tão interessante que ele fala assim: em Mispa, e eu vou orar ao Senhor por vocês. Mispa, quando a gente vai olhar o significado desse nome no hebraico, significa torre de vigia. Ele fala assim: ó, vocês vão congregar, vocês vão ficar unidos, mas vocês vão vigiar. Era como se ele falasse, porque nós sabemos que é uma cidade, é um território, mas se nós formos olhar pelo lado profético, pelo lado espiritual, nós vamos ver que Mispa significa torre de vigia. Samuel está falando assim: eu vou orar. É como se o céu falasse assim: eu, Jesus, fui para a cruz, fui para o madeiro, reconciliei, estou com o Espírito Santo intercedendo por vocês, mas vocês vigiam, vocês não criam contenda, vocês não fazem fofoca, vocês não adulteram, vocês não fingem diante do Senhor, vocês não... É como se o Senhor falasse: o Espírito Santo, eu vou interceder por vocês com gemidos inexprimíveis, mas vocês entram na brecha, vocês ficam na vigilância. Não saia da vigilância, congregue, se une. Aleluia. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o texto sagrado nos diz que eles congregam em Mispa e tiram água e derrama perante o Senhor, simbolizando a humilhação e a contrição por causa do pecado. Eles oram, eles vigiam, eles buscam e eles reconhecem: não, nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós precisamos de derramar alguma coisa. O que nós vamos derramar nessa noite de hoje perante o Senhor? O que nós vamos expressar para o Senhor nessa noite? Porque Ele está aqui para ouvir a sua voz. No livro de Lucas 7,35
36, o texto sagrado nos diz que uma mulher pecadora chega com um vaso de alabastro, quebra esse vaso nos pés de Jesus, porque ela reconhecia a necessidade que ela tinha. Ela reconheceu: eu sou uma pecadora, então eu vou quebrar esse vaso, é tudo que eu tenho, eu preciso desse Deus, eu não quero saber do meu pecado. Enquanto o fariseu não adorava, ela não queria nem saber. Enquanto o fariseu não lavava os pés de Jesus, ela não queria nem saber. Enquanto o fariseu não passava óleo na cabeça para maciar o cabelo de Jesus e nem beijava Jesus, ela quebra o seu vaso e mostra para Jesus a necessidade que ela tinha de perdão, a necessidade que ela tinha de reconciliação. Qual é a minha necessidade e a sua necessidade nessa noite? De reconciliação com o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite para derramar algo para Jesus? Você pode ter uma expressão de gratidão para esse Deus tremendo que nós servimos. O nosso Deus é criador do universo. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus é criador do universo. Pastor, nós estivemos ali para visitar a arca, a réplica da arca. Vocês precisam de gente, é lindo demais quem não foi. Quando nós chegamos lá de frente aqui, eu olhei aquele tamanhozão de arca. Falei: meu Deus, o Senhor deu isso aqui, esse projeto grandioso para um homem, onde não tinha nem chuva, onde nem chovia. O Senhor vai lá e fala assim: faz uma arca, arruma isso, arruma aquilo, coloca tudo, põe os bichos aí dentro, entra para dentro aí com a sua família, cuida do seu povo. Por que o Senhor me trouxe à memória isso aqui? O que o céu quer que nós façamos é venhamos cuidar dos nossos também, porque quando nós deixamos de fazer, nós estamos negligenciando. Glória a Deus. Aleluia. O texto sagrado nos diz que, ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, estavam buscando em Mispa, estavam adorando em Mispa, eles sobem, os maiorais, os príncipes, os líderes, sobem contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Era um povo, um exército forte, era um exército que tinha matado 34 mil lá atrás, e eles temem. E toda vez que eu vejo e leio sobre temor, sobre temer, sobre de quem está com medo na Bíblia Sagrada, eu me recordo de Jairo. Porque o texto diz que quando Jairo estava caminhando em direção à casa dele, por causa que a sua filha estava enferma, Jesus passa na frente deles, meus irmãos, vou corrigir, vem por trás de Jesus, uma mulher segura nas vestes de Jesus, ali o tempo atrasa, Jesus para ali naquele lugar, o texto fala rapidamente da história, mas eu acredito que não foi rápido. Eu acredito que não foi rapidinho aquela cena. Nós lemos o texto sagrado, é rapidinho. Veio uma mulher, a menina me tocou, saiu virtude de mim, quem me tocou? E ali começa aquele cenário. Aquilo ali não foi rápido não. Param ali. Venham da casa do líder da sinagoga. Não perturbe mais o mestre. A menina está morta. Jesus faz um raio-x do coração de Jairo e vira para Jairo e diz: não temas, a nação de Israel está temendo, a nação de Israel está com medo, o povo de Deus na face dessa terra teme furacão, teme guerra, teme vírus, mas o que o céu libera sobre a igreja nessa noite é: não temas. Quem caminha com você é o mestre, quem anda com você é o rei. Está temendo enfermidade, por quê? Está temendo causa imigratória, por quê? Quem anda com a igreja do Senhor na terra é o general de guerra, é Jeová Sabaote. Deixa eu te lembrar de novo, você não está entendendo qual exército você foi alistado. Você foi alistado no exército mais poderoso
falar de novo. Não é Rússia, não é o exército dos Estados Unidos. Outro dia eu vi um vídeo onde que mostrava os exércitos. Aí foi subindo os exércitos, foi subindo. Quando chegou lá em cima, isso eu ouvi um pastor mostrando esse vídeo. Quando chegou lá em cima, o maior exército dos Estados Unidos, eu olhei bem aquele vídeo, olhei de novo o nome do pastor e pensei assim: ô pastor, você com tanta sabedoria, bobinho demais, porque o maior exército da terra é a igreja. O maior exército que povoa a terra é a igreja, e a nossa arma é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Se nós agradar o Senhor, nós estamos no maior exército, fazemos parte do maior exército na terra. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz que então Samuel disseram aos filhos de Israel: não cesses de clamar o Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A ordem do céu para a nossa vida: não cesse de clamar, não cesse de interceder. Israel estava desesperado, pois olha só, eles estavam em Mispa. A ordem era para posicionamento de santificação. O exército de Israel não estava ali preparando para a guerra. O exército de Israel estava ali se preparando para comunhão com Deus. Eles estavam ali buscando o Senhor. Então, quando eles ouvem, eles começam a temer, porque eles não estavam preparados ali para guerrear. Só que as orações e as lágrimas são as únicas coisas que ele tinha. Eu posso ver como se tem pessoas nessa noite aqui, que somente as suas orações e as suas lágrimas têm vindo de dia e de noite dentro da sua casa. Mas você precisa de entender que o Senhor não deixa cair nenhuma lágrima sua em terra. O Senhor está colhendo lágrimas em odres. Vou falar. O Senhor está colhendo lágrimas de pessoas em odres. Só que eles procuram Samuel. Eles vão de encontro a Samuel. Eles sabiam que Samuel estava clamando, porque Samuel era um homem que tinha negócio com o céu. Samuel era um homem que tinha intimidade com o céu. Nós temos alguém que tem intimidade com o Pai, mas também tem intimidade conosco, que chama Espírito Santo. Nós temos alguém que tem intimidade, que tem acesso ao céu, mas ele também tem intimidade comigo e com você. E eu vou repetir de novo: não perca esse acesso com o Espírito Santo de Deus. Não perca essa comunhão, não perca tempo. Queira a presença do Espírito Santo de Deus. O texto diz que Samuel, ele toma um cordeiro e sacrifica em holocausto ao Senhor. E o Senhor responde. Quando nós oferecemos as nossas orações ao Senhor, nós precisamos de entender que um cordeiro já foi morto. Um cordeiro já foi sacrificado pela minha vida, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E não vai ter guerra perdida, não vai ter derrota dentro da sua casa. Quando nós lançamos fora os deuses estranhos, o Senhor nos responde. O texto sagrado diz que eles deitam fora os deuses estranhos. Eles se posicionam em desejo de ter a presença de Deus de novo. E o texto diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto ao Senhor, olha só que coisa linda, vai lá no 10 que vocês vão ver, checa lá para vocês verem. E sucedeu que enquanto Samuel sacrificava, os filisteus chegaram à peleja. Mas olha só o que aconteceu. O Senhor trovejou aquele dia uma grande trovoada contra os filisteus.
filisteus, e todos foram derrotados diante dos filhos de Israel. É como se eu ouvisse o Senhor trovejando por causas de pessoas aqui nessa noite. É como se eu ouvisse o céu trazendo resposta a pessoas aqui nessa noite. Creia que o milagre está chegando na sua casa. Creia que o Senhor está mudando o juiz para te dar vitória. Creia que o Senhor está assinando, mesmo em desobediência sua, para o reino dele ser glorificado. Aleluia. Eu acho tão interessante. Lembra quando eu falei lá atrás que o Deus Baal era o Deus da tempestade? Olha só. O próprio Deus deles aqui se levantou contra eles. Não existe Deus maior do que o nosso Deus, porque o nosso Deus usa aquilo que os filisteus achavam que era o Deus deles e usa contra eles. Troveja em cima da nação dos filisteus e Israel, e o Senhor é glorificado. Você pode acreditar que Deus está trovejando ao seu favor nessa noite? Você pode acreditar que Deus está trovejando e está quebrando correntes dentro da sua casa nessa noite? Você pode acreditar e glorificar o Senhor, que o Senhor está quebrando correntes no seu trabalho nessa noite de hoje? Você pode acreditar que o Senhor está quebrando correntes dentro dessa cidade, o nome dele ser glorificado? O nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, ele toma uma pedra e ele coloca essa pedra como um monumento. E ele diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor cumpriu a bondade dele sobre a nossa vida. Ebenezer, até hoje o Senhor está nos mantendo nessa nação. Ebenezer, até hoje o Senhor está nos mantendo nessa congregação. Ebenezer, até hoje as portas do inferno não vai prevalecer jamais contra a igreja do Senhor. Ebenezer. Ai, eu acho tão lindo, porque nós estamos aqui diante de um povo que tem um intercessor fiel que chama Espírito Santo, e nós estamos crendo que nenhum Deus estranho ocupará o lugar do nosso amado Jesus. Nós estamos vendo o Senhor trovejando ao nosso favor, confundindo, desbaratando, lançando por terra os opositores malignos, os invisíveis que têm tentado se levantar contra o nosso corpo físico, contra a nossa mente, contra o nosso espiritual, contra a nossa família. Deixa eu dizer algo para você, debaixo da autoridade que é no nome de Jesus. Se você não conseguiu dar glória a Deus nessa noite, glorificando o Senhor pela poderosa palavra dele, você está em sérios lugares com o Senhor. Não é tempo mais de brincar, de ser crente. Não é tempo mais de vir para a casa do Pai com a carinha de santinho e o negócio está tudo errado. É tempo de restauração da igreja do Senhor. É tempo de aliança com o céu. É tempo de rever as nossas condições diante dele. Foi lindo aqui hoje. Ele vem. Ele vem. Ele está chegando. Ele está na porta. É tempo de restauração, de aliança com o Senhor. É tempo de restauração de intimidade com o Senhor. É tempo de pegar na mão do nosso cônjuge, colocar o nosso joelho em terra e adorar ao Senhor, que é digno de poder, de glória e de restauração. Porque os dias que estão se aproximando não são bons. Guerras e rumores de guerra por todos os lados. Podem tirar tudo, mas se eu estiver ligada na videira, se eu estiver em conexão com o Espírito Santo,
Pode tirar tudo, mas a presença vai permanecer. Pode tirar tudo, mas a presença vai permanecer. Pode sumir tudo, mas Ele vai permanecer. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Houve paz em Israel. O texto sagrado nos diz que as cidades, eu quero liberar isso aqui, que isso aqui é muito profético, porque o texto diz que os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao temor de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. A mão do Senhor será com você, com a sua casa, todos os dias da sua vida. Olha que interessante. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Tudo que o inimigo roubou da sua casa, da sua família, o Senhor vai restituir. Tudo que o diabo tomou, o Senhor vai restituir. E vai ter paz na sua casa, vai ter paz na sua família, vai ter paz na sua nação, vai ter paz na sua cidade, vai ter paz no seu ministério. Deixa eu repetir de novo, que isso é profético. O Senhor, todas as cidades, tudo aquilo que foi saqueado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, pode ser salvação, pode ser trabalho, pode ser a saúde física, pode ser o relacionamento, tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que Satanás roubou, o Senhor vai restituir a igreja dele nessa noite. Aleluia! Vai ter paz na sua casa, vai ter paz no meio dos seus, vai ter paz no seu ministério. O Senhor está restituindo nessa noite de hoje, nessa igreja, tudo aquilo que o inimigo achou que tinha roubado. Quem vai estar louvando ou vai colocar um hino de fundo? Agora pode. Glória a Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento, para finalizar. Eu não sei se porventura existe alguma coisinha aí. Eu já comecei a deitar fora. Eu falei, sai. Deus estranho não, sai. O meu corpo é templo do Espírito Santo. A minha vida pertence ao Senhor. O preço foi muito alto. O preço foi muita chibatada. O preço foi muita humilhação. O preço foi deixar um trono de glória e vir na terra como um homem, e padecer e sofrer como um homem, e chorar como um homem, e sentir fome como um homem pela minha vida. Eu te convido a vir na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos estar clamando pela sua vida. É só você e Deus. É só você que sabe como está a sua vida. É só você que sabe como está o seu coração. É só você que sabe como está o seu relacionamento com Ele. Nós vamos abrir o altar nesse momento. Nós vamos orar por cura física também. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai curar nessa noite de hoje enfermidades aqui. Nós cremos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai liberar pessoas aqui para viver o extraordinário. Nós cremos em nome de Jesus que o Senhor vai trovoar com as bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu convido você a vir na frente, que nós vamos estar orando por você. Eu convido você a dar um passo na frente. Você que sentiu que essa palavra falou do seu coração, vem na frente que nós vamos orar por você. Se você não quiser vir, não tem problema, mas eu já vou logo dar um recado, que a hora que acabar o culto não precisa de me chamar, porque eu não vou orar. A unção está aqui agora. O Espírito Santo está aqui agora para operar. O Espírito Santo está aqui agora para favorecer a igreja. É só você e o céu que sabe.